força que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, Novo Mundo. 3442-8027. Meio-dia e 31 minutos, começa mais uma edição nesta sexta-feira, dia 20 de julho, do Educadora Meio-Dia. Comigo, Nani Camargo, Tayla Ramos e a repórter Ana Paula Rosa nas ruas da cidade. Tayla Ramos, boa tarde, sexta-feira, quente, hein? Aquele friozinho, gente, da semana passada foi só para enganar. Foi bom porque deu para tirar aquela jaqueta de couro, do guarda-roupa, aquela bota que a gente estava querendo Aquele usar. cachecol, né, Nani? Boa tarde. Os homens, boa tarde, Tayla, os homens também. Mas assim, deu para usar 2 dias. Gente, tá calor. Dá até pra... Ô, Tayla, se você tiver uma piscininha na sua casa ou, de repente, quiser ir num clube, nesse horário dá para pegar uma cor, dá para pegar um sol. O que está acontecendo com as temperaturas aqui no Brasil? Deve ser a natureza reagindo à ação do homem, né? Com certeza, Boa tarde Nani. mais uma vez, Boa Tayla. tarde mais uma vez, boa tarde a todos. O inverno aí que à tarde sempre tem cara de verão, não é? E esse é o problema, aliás, porque há uma grande amplitude térmica. Então, durante a noite, aí durante a madrugada, a gente tem mínimas baixas aí de 10, 9 graus na cidade. E depois, durante os dias, sai aquele sol, faz calor. E à tarde tem máximas até de 30 graus aqui na região de Limeira. Então, por conta disso, essa grande variação de temperatura, muita gente fica doente, fica com a saúde fragilizada. E, é claro, isso requer alguns cuidados. Agora, esse inverno com tardes quentes deve continuar pelo menos no final de semana, viu, Nani? Tem previsão aí de máximas de 30, 31 graus aqui em Limeira e região e tempo seco, né? Além da temperatura alta, a umidade relativa do ar está muito baixa, não tem nenhuma previsão de chuva aí para os próximos dias e por conta disso a gente sofre também com o tempo seco. Com certeza são alterações aí provocadas por essas mudanças aí, provocadas pela ação do homem, como você disse. E então, para o final de semana, o pessoal pode se preparar, quem quiser até, como você disse, pegar um solzinho aí ou uma piscina durante a tarde dá, viu? Muito bem, meio-dia e 33 minutos. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre questões eleitorais. Olha só, né? Aqui em Limeira, uma decisão que ainda não é definitiva, envolve o vereador Anderson Pereira. Nós já colocamos a informação no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, mas o recurso do vereador de Limeira, Anderson Pereira, não foi acolhido pelo Tribunal Regional Eleitoral, que é o TRE, em julgamento realizado ontem, quinta-feira. O recurso rejeitado é chamado de embargos de declaração, que não muda o teor da decisão colegiada no início deste ano, mas que tinha a intenção de obter esclarecimentos ou eventuais correções. O vereador ele foi condenado pelo TRE por transgressões eleitorais, ou seja, como abusos do poder político e religioso, e a sanção que foi pedida neste caso é a cassação do diploma e a inelegibilidade do parlamentar. Agora é preciso aguardar a publicação desse julgamento e eventuais novos recursos
de Anderson na esfera superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Só então será possível saber se o vereador começa a cumprir o determinado e, neste caso, ele deveria ser afastado. O suplente, na verdade, a suplente de Anderson Pereira na Câmara de Limeira é Maraísa Matos Silveira. Olha só, então é uma nova tentativa do vereador Anderson Pereira, que é do PSDB, em relação a esse processo que foi movido pelo Ministério Público de Limeira, né? O processo está andando. A gente sabe aí que a justiça eleitoral, ela é mais célere, ela é, enfim, mais rápida do que a justiça comum, mas neste caso aí a decisão em relação ao Anderson já dura meses, ele ainda continua com a cadeira e essa decisão também na tarde de ontem não o faz perder a cadeira imediatamente, ele ainda pode recorrer em outras instâncias. O Anderson Pereira, ele é um vereador evangélico, né? Todo mundo sabe, e segundo a denúncia do Ministério Público, ele teria usado, né, o seu poder religioso junto à igreja. O Anderson, ele é da Assembleia de Deus, e então obtido os votos, o que é então vetado pela lei eleitoral, porque causa aí uma desigualdade em relação a outros candidatos. O Anderson nega essa situação, ele diz que realmente não aconteceu, que não foi pedido voto, ou seja, na verdade é aquela história do voto de cabresto, né, Tayla Ramos, a gente sabe que isso realmente acontece em relação ao caso do Anderson. Ele confirma realmente que ele foi um candidato aí da igreja, mas que não houve aí essa pressão, né, ou seja, o nome dele foi colocado, como isso acontece em outras denominações também, não só religiosas, mas em outras entidades. A gente sabe que a eleição é assim, uma entidade apoia um candidato, mas no caso do Ministério Público, o que foi apurado é que realmente houve o voto de cabresto, né? O Anderson nega, por hora ainda não perdeu a cadeira, mas ele tem sofrido derrotas em sequência, né, Tayla? Então, pode ser que até o final desse ano a Câmara de Limeira tenha uma nova configuração, sempre lembrando que ainda cabe recurso ao vereador. Cabe sim, Nani, cabe recurso ainda no TSE. Agora, é uma situação muito grave, porque é uma denúncia grave. Há alguns vídeos também que foram anexados a todo esse processo, não é? De votos que teriam sido pedidos no altar aí da igreja, que é a igreja do Anderson, a igreja Assembleia de Deus. A gente sabe, é natural que cada comunidade, enfim, que cada igreja tenha candidatos que fazem parte da igreja, enfim, ali da comunidade, mas o que não pode acontecer é você usar o altar ali da igreja, enfim, ou os cultos para publicamente exigir um voto dos fiéis, fazer essa pressão, isso, claro, porque daí causa uma desigualdade, né, com Tayla? certeza, Isso que a lei quer preservar, né, numa porque tem eleição. igrejas com milhares de membros, Exato. então, com certeza, o candidato que se vale de um altar, de uma igreja, de um culto religioso para pedir voto e para pressionar, principalmente, esses votos, está, com certeza, em vantagem. Se isso, de fato, acontecer, é uma denúncia grave, mas o que a gente consegue observar é que, por conta dos vídeos, das provas que existem, ele tem perdido, de fato, em todas as instâncias. Vamos aguardar isso até o final do ano, a gente tem um desfecho nesse caso. Muito bem, e o assunto ainda é eleição, né? A Copa acabou, então agora o foco realmente do Brasil nas eleições presidenciais e tem as questões individuais de cada eleitor, né, Tayla? Se você está irregular, tem um prazo para poder se regularizar. E outras aí medidas, né, que tem que ser tomada para que o cidadão fique em dia com a justiça eleitoral, porque dá uma série de problemas, viu? As pessoas falam, não, eu não voto, mas aí eu vou lá, pago a justificativa, que não ultrapassa R$5, mas, por exemplo, se você não está em dia com a justiça eleitoral, você pode ser impedido de prestar concurso público, enfim, eu não consigo lembrar agora outras... Prestar alguns serviços, caso você tenha alguma empresa em seu nome. Alguma empresa no seu nome, então realmente causa alguns problemas, e a gente sempre fala, né? É sempre bom a gente participar e estar em dia com a justiça eleitoral. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Com certeza. E nesse sentido, há uma opção interessante para o eleitor que vai estar, por exemplo, viajando na data aí do primeiro turno das eleições e quer votar mesmo assim, que é o voto em trânsito. Mas para poder votar em outra cidade, enfim, outra zona eleitoral, você tem que antes fazer uma solicitação no cartório eleitoral para que possa, então, realizar o voto em trânsito. E esse prazo começou hoje. A gente vai conversar com o Rafael Falcão, ele é chefe do cartório eleitoral aqui de Limeira, da Zona 66. Rafael, boa tarde. Então, explica pra gente como funciona essa questão do voto em trânsito. Qualquer eleitor pode pedir? Boa tarde. Boa
boa tarde, Nani, boa tarde, Tayla, boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. O voto em trânsito é uma opção destinada aos eleitores, como o próprio nome fala, que estão em trânsito, ou seja, eles vão estar viajando para um outro município e desejam habilitar seu título para que ele esteja apto para votar nesse município. Então, mas não são todos os municípios, só municípios com mais de 100 mil eleitores estão habilitados a receber o voto em trânsito. Rafael, mas isso é só nível Brasil, né? Se você, por exemplo, estiver no exterior, lá em outubro, daí não tem como você votar. Então, no exterior a pessoa tem um prazo para justificar. Ah, tá. Então é a justificativa que é cabível, então. Exato. E também não é para todos os candidatos que é possível realizar o voto em trânsito, né, Rafael? É só no caso do presidente. Candidatos à presidência podem receber o voto em trânsito. Como que funciona essa questão? Houve uma mudança neste ano, comparado ao ano retrasado, que teve voto em trânsito. Que voto em trânsito tem eleições gerais, né, como essa, que são eleições de presidente, senadores, deputados, enfim. Nesse caso, por exemplo, se o eleitor for do estado de São Paulo e ele estiver em trânsito dentro de outro município do estado de São Paulo, ele consegue votar em todos os cargos. Presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, ele consegue votar em todos os cargos. E governador, no caso. E quando, por exemplo, ele estiver em trânsito, um eleitor do estado de São Paulo estiver em trânsito, por exemplo, em outra unidade da federação, eles conseguirá votar somente para o cargo de presidente. Muito bem, Rafael. Em relação aos prazos agora eleitorais, também começou nessa semana o prazo para o registro das convenções dos partidos. Exato. As convenções partidárias, essa eleição é uma eleição geral. Ela fica mais ao controle, no caso, da capital de São Paulo, né? Começou agora o período das convenções partidárias, que os partidos estão se reunindo para eleger os possíveis candidatos. Esse prazo, né, que é de 20 de julho, né, a 5 de agosto, né, e após a escolha dos candidatos em convenções, eles têm um prazo final para efetuar o registro de candidatura, que é até 15 de agosto. Mas tudo isso acontece nas capitais. No caso aqui em São Paulo, os candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador e governador, os registros deles são protocolados no cartório eleitoral da capital. Rafael, em relação às convenções ainda, a gente já pode tratar daí como candidato o nome do político que for definido nessas convenções, ou ele se torna candidato realmente após o registro, então, da candidatura junto à Justiça Eleitoral? O termo candidato, jurisprudencialmente, tem sido apto para utilizar após o registro da candidatura em cartório. Ele pode utilizar o termo candidato de fato. Tayla, não significa que o nome dessa pessoa é uma convenção, é algo interna aí do partido, que, é claro, a lei exige, mas só bate o martelo a hora que o nome quando for há o registrado. registro oficial, né? Com certeza. Exatamente. E, Rafael, em relação às eleições aqui em Limeira para o primeiro turno, há uma possibilidade também de segundo turno, a gente sabe, mas a organização para as eleições, houve muita dúvida dos eleitores se seria necessário a biometria para esse ano. Os cartórios de Limeira fazem já esse cadastro da biometria, mas ela ainda não é obrigatória para quem vai votar em Limeira nestas eleições, não é? Exato. A biometria não é obrigatório para Limeira. Nesta eleição, o eleitor vota normalmente levando o seu título de eleitor e o RG. Um documento com foto. Mas quem quiser fazer a biometria, esse prazo ele está sempre aberto, Rafael? Reabre em novembro a agenda. Ele pode procurar o cartório eleitoral após as eleições em novembro para marcar um horário na agenda, ou pela internet mesmo ele consegue agendar um horário. Rafael, e Limeira, então, tem 2 cartórios eleitorais. Em relação à propaganda eleitoral, aí isso fica com a 399, né? Se eu não estou enganada, essa parte aí de propaganda, enfim... fiscalização, não é? Aí não é com a 66, que é o cartório que você é responsável. O que acontece? Como é eleição geral, fica tudo... O que os 2 cartórios vão cuidar nesta eleição? É diferente do entendimento da eleição municipal. Numa eleição geral, os 2 cartórios vão cuidar mais das propagandas de rua, que são cartazes afixados de forma irregular, de tamanho
irregular, porque a propaganda de rádio, TV, internet, enfim, redes sociais, são fiscalizadas pelo Tribunal Eleitoral em São Paulo, ou seja, as denúncias são encaminhadas por lá. Pode procurar o Ministério Público local, mas o trâmite tramitará na capital, por serem candidatos de cargo geral. Rafael, em relação aos possíveis pré-candidatos aqui de Limeira para deputado federal, deputado estadual, enfim, o que é permitido e o que não é permitido aí a partir do início dos prazos para a propaganda eleitoral? Então, a propaganda eleitoral é a partir de 16 de agosto que é permitida a propaganda eleitoral. A propaganda na TV e no rádio vai de 31 de agosto a 4 de outubro. E o que é informa? Algumas outras propagandas podem ir até a véspera, como é propaganda, às vezes, distribuição do santinho, até a véspera é possível. Então, mas de propaganda em TV e rádio atender a essas datas. Bom, Rafael, para encerrar, então, o eleitor que tiver alguma pendência com a Justiça Eleitoral pode procurar os 2 cartórios da cidade, ou o 399, ou o da Zona 66 ainda, para regularizar a sua situação para essas eleições. Exato, mas eu queria mais uma colaboração de vocês, que eu preciso divulgar uma informação sobre os mesários, é possível? Claro. Sim, fica à vontade. Claro. Tá. A Zona 66 já começou a distribuir as nomeações de mesário, porém cerca de 30% dos mesários ainda não compareceram no cartório eleitoral para retirar sua nomeação. Então é importante destacar que quem já foi mesário na eleição passada, na eleição de 2016, provavelmente será mesário novamente. Então tem que comparecer ao cartório eleitoral para se informar, ou então ligar para a gente para se informar se foi escalado como mesário novamente para essa eleição de 2018. Porque, caso contrário, será aberto um procedimento, uma intimação por oficial de justiça. Se a pessoa não comparecer, tem multa eleitoral, fica sem a quitação eleitoral, há algum prejuízo. E nós vamos abrir nesses 2 últimos sábados, no horário da manhã, para atender esses mesários. Muito bem, qual vai ser o horário, então, de atendimento dessas pessoas, Rafael? No sábado agora, nós vamos ter plantão para atender os mesários. O horário será das 8 horas até as 14 horas. Conversamos, então, com o Rafael Falcão. Ele é chefe do cartório eleitoral da Zona 66 aqui de Limeira. Rafael, obrigada, então, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito bem, obrigada, Rafael. 12h47. E o prazo para saques do PIS/PASEP do ano base 2016 foi prorrogado. Olha só, o governo decidiu prorrogar o período para saques do abono salarial do PIS/PASEP com ano base 2016. O prazo havia terminado no dia 29 de junho. Segundo o Ministério do Trabalho, quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o benefício, que corresponde a 7,97% do total de pessoas que têm direito a esse recurso. Portanto, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o CONDEFAT, autorizou a prorrogação do período de pagamento do abono salarial. Com isso, os trabalhadores poderão retirar o dinheiro a partir do dia 26 de julho, 26 deste mês, até 30 de dezembro. O valor ainda disponível chega a mais de R$1 bilhão. Este é o 3º ano consecutivo em que ocorre a prorrogação do prazo. Segundo o governo, a nova prorrogação atende, então, a pedidos de representantes de trabalhadores. No dia 26 de julho, também começará a ser pago o benefício referente ao ano base 2017. Você precisa checar o calendário. A estimativa é que sejam destinados 18 bilhões a cerca de 23 milhões de trabalhadores em todo o país. Tá, essas informações sobre o PIS/PASEP a gente pode checar também na nossa página. Eu só queria entender, né? É um dinheirinho a mais que vem e muita gente ainda não vai atrás, com certeza por desconhecimento, né? Com certeza. É um dinheiro que com certeza alimenta a economia, consegue fazer girar aí o comércio, enfim, beneficia todos os setores e muita gente já recebeu no ano passado, não sabe que tem direito ao benefício e deixou lá. E agora a Caixa estendeu, então, esse prazo e é preciso ficar atento porque esse é o ano base 2016, não é? Para quem não sacou o benefício que já foi liberado no ano passado. Só que no final desse mês... Como muita gente não sacou... Não sacou, ficou lá disponível. O prazo terminava no mês passado, mas a Caixa agora estendeu. E muita gente, às vezes, não sacou e nesse mês já começa a liberação do ano base 2017. Então, para quem faz aniversário em julho, por exemplo, o saque acontece nesse mês. E assim, respectivamente, quem já
já fez aniversário no primeiro semestre, vai ter aí o direito a saque no ano que vem. Então já começa a liberação no final desse mês também. As informações também estão na nossa página. O pessoal pode aí conferir o calendário de liberação desse benefício. E sempre lembrando que tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2016. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador. E aí, se você perguntar do valor, isso varia, né, Tayla? Depende dos meses trabalhados com carteira assinada. Quer dizer, se a pessoa trabalhou o ano todo, pelo menos um salário mínimo ela vai receber, que é R$ 954. Exato. Se a pessoa trabalhou, por exemplo, 1 ou 2, 3 meses com carteira assinada, ela vai receber aí 3 partes desse valor. Então, é proporcional ao tempo de trabalho. E para quem está com dúvida sobre os prazos, então pode consultar a nossa página. Lá tem todo o calendário para liberação desse ano. E, nesse caso, para quem não sacou ainda do ano passado, que continua disponível na Caixa Federal. Muito bem, 12h51, vamos ao intervalo comercial e na volta nós vamos falar de MST, exatamente uma decisão que foi conseguida pela Prefeitura de Limeira a respeito da ocupação, a nova ocupação que ocorre no Horto Florestal, segundo a Prefeitura, um juiz, né, um dos juízes aí, onde as ações, porque são muitas ações que norteiam aí este caso, ele deu aval ao pedido do município e às famílias que estão instaladas nessa nova área, que fica ali perto da expansão do aterro sanitário no Horto Florestal, terão que deixar o local. Mas vamos ver, né, porque a história nos mostra que essas decisões parece que nunca valem efetivamente, né, Tayla? Sai uma decisão, mas aí até vem uma outra saírem, contrária, né? Enfim, é um processo longo, mas a gente vai falar sobre isso, inclusive a repórter Ana Paula Rosa está no local e vai trazer imagens sobre esse novo assentamento, que com certeza deve estar aí, viu, Tayla? Bem avançado, porque a ocupação já ocorre desde o ano passado. Então já estão bem organizados, bem estruturados no local, não é? Né? Então a gente vai trazer todas essas informações daqui a pouco, depois do intervalo, e você não sai daí, porque tem mais Educadora, meio-dia. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora. Muito mais que rádio. Hoje não é um dia qualquer. É dia da Casas Bahia zerar o estoque. Seja rápido. Venha pra loja ou acesse o site e aproveite os descontos mais absurdos que o Brasil já viu. São lotes especiais e limitados de produtos muito mais baratos. Tem Samsung Galaxy J2 Prime com TV digital por R$ 599 em 11 vezes no cartão Casas Bahia. Só R$ 599. Este preço vai zerar o estoque. Não perca tempo. É hoje. Zera estoque Casas Bahia. Mensagem exclusiva para você, cliente Unimed. Você já conhece o Espaço Viver Bem? Lá você encontrará atividades dedicadas a cuidar da sua saúde e bem-estar. Da criança ao idoso, o Espaço Viver Bem da Unimed oferece diversas atividades, como alimentação saudável para redução de peso, curso de gestantes, emoções e qualidade de vida, combate ao tabagismo e muito mais. Tudo isso exclusivo e gratuito para você, cliente Unimed. Venha nos conhecer e receber o carinho que sua saúde merece. Rua Boa Morte, 725. Telefones 3446-8940 ou 3446-8960. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001.
O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região, oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 57 minutos, sim, este é o Educadora Meio-Dia que está em todas as plataformas digitais e também pelo WhatsApp 99222-5124, mande a sua mensagem. Hoje é dia do amigo, Tayla, então feliz dia do amigo, eu e Tayla somos muito amigas, trabalhamos juntos e nos damos bem, então em meu nome da Tayla, felicitar aí a todo mundo que tem um bom amigo. Com certeza. Feliz dia do amigo pra você, Nani, pra todos os meus amigos aí verdadeiros. Eu vi você no Coloque comentando com o Ivan, que é raro também. A gente ter amigos verdadeiros, né? Então, eu mando aí um abraço pra todos. A gente pode contar nos dedos aí das duas mãos, né, Nani? Com Os certeza. amigos de verdade. Então, um abraço a todos. E feliz dia do amigo a todos, porque quem nos ouve, nos acompanha também. Nossos ouvintes são, de fato, nossos amigos, não é? Olha só, muita gente nos acompanhando. Vanderlei, Roberto da Silva, Wilson Bardini, claro, Simone Frasnelli, o Júlio Castro, o Rogério Del Matos, a Cindy Simone, o Abraão de Jesus, deixa eu ver mais aqui, o Moacir Lourenço, o Vaguinho da Santa Luzia, vereador Vaguinho também está acompanhando, a Val Silva também, um abraço a você que acompanha o Educadora Meio-Dia, mande a sua mensagem, mande a sua reclamação, tá com problema no seu bairro? Não esqueça, nós temos a seção Repórter Cidadão. A Ana Paula Rosa vai até o seu bairro, mostra o buraco, mostra o mato não cortado, mostra o ônibus atrasado. Então, é só nos avisar e a gente faz também este serviço público. Tayla Ramos, nós falamos agora do Vaguinho da Santa Luzia, que está nos acompanhando. Temos uma nota, né, em relação à polêmica, a nova polêmica do radar da Via Luiz Pântano. O Ivan Schutzer e o repórter João Vitor Fedato falaram muito no programa de ontem, hoje também, em relação a essas 1.902 infrações que também estão com falhas de impressão, com falhas formais e podem ser
canceladas e quem pagou a multa ser ressarcido, né? Motorista ser ressarcido pelo poder público. Nós pedimos hoje um posicionamento da Secretaria de Mobilidade Urbana e qual foi a resposta, Tayla? Pois é, Nani, a resposta foi a seguinte: a Secretaria de Mobilidade Urbana informou, então, por meio de nota, que esses motoristas que receberam as multas com falha formal devem entrar em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana para que façam, então, um recurso e, se o erro aí de impressão for de fato constatado, essas multas serão canceladas pela Prefeitura. Quem já fez o pagamento dessas multas pode pedir, então, ressarcimento por meio de um recurso que deve ser protocolado na Secretaria de Mobilidade Urbana. E ainda de acordo aí com a Prefeitura, as empresas responsáveis pelos radares na cidade já foram notificadas sobre essas falhas aí de impressão e devem receber sanções devido a esse caso, a essa falha, então, na impressão das multas. São duas empresas que foram contratadas em 2016, é um consórcio, Tayla, que presta, então, esse serviço, né? Fornece o equipamento, enfim, faz o processamento das multas, é um serviço, então, terceirizado pelo município e, além dessa informação que a Secretaria também nos passou ontem, eu conversei com o Rodrigo Oliveira, que é o secretário da pasta, e aí eu questionei, mas será que não tem esse problema, né, em outros radares, em outros pontos? Porque a gente geralmente é desatento. Tá, eu sou uma pessoa, eu pego a multa, a gente já fica tão pé da vida com e a aquela gente situação. bate o olho no valor, né? A primeira coisa. Às vezes algum detalhe passa despercebido mesmo, e né? mesmo porque o Caio Bortoló até falou muito bem ontem, a multa, o auto de infração, ele é muito técnico. Vem aquele CBBC, que é centro-bairro, bairro-centro, ou algum outro tipo de código que é somente para quem é da prefeitura ou do departamento de trânsito que vai entender o que se refere. Mas, então, aí eu perguntei quantas multas podem estar erradas ou com falha na impressão. Segundo, então, a Secretaria de Mobilidade, após a polêmica do radar da Luiz Pântano, foi feita uma checagem em outros radares e esse problema não foi constatado. Então, segundo a Prefeitura, seria um problema pontual, justamente lá na via Luiz Pântano. E sempre lembrando que já foram canceladas mais de 2.000 multas nesse radar, né, Tayla? Pois é, e essas multas agora que geraram essa nova polêmica são aí de janeiro a julho do ano passado, não é? Janeiro a agosto, Tayla. Agosto do ano passado, então provavelmente muitas delas já foram pagas e nesse caso cabe o ressarcimento. A Prefeitura informou que fará esse ressarcimento a quem já pagou, mas lembrando que é necessário aí que o motorista tenha então essa disponibilidade de ir à Secretaria de Mobilidade Urbana, entrar com o recurso, levar com certeza essa multa para comprovar que houve a falha, vai dar aí um trabalho, uma dor de cabeça para quem foi multado nesse radar. E a questão que nós já comentamos aqui, né, Nani? O valor será ressarcido pela Prefeitura, mas quem já recebeu essa pontuação na carteira também vai ter trabalho junto ao Detran, vai precisar com certeza aí de um auxílio de um despachante, de alguém especializado para conseguir retirar esses pontos. Então, embora a notícia aí do ressarcimento seja boa, ainda tem essa dor de cabeça aí para quem foi multado no local e já teve o valor pago aí, já teve também os pontos descontados aí na carteira. O motorista que foi pego nessa multa tem que ser dentro desse período, viu, gente? De janeiro a agosto do ano passado. Então, tem uma lista de documentos. Esse motorista vai ter que ir até a Secretaria de Mobilidade, que fica lá no Edifício Prada. É necessário pegar um formulário que é disponibilizado lá na Secretaria. Ele vai ter que preencher aí uma série de informações. E para pegar esse formulário e ter acesso, né, a esse documento, para dar, então, a entrada no recurso, ele tem que ter, primeiramente, a multa. Olha só, se a pessoa não guardou... Se perdeu, jogou fora, eu acho que tem já até vai como pedir uma segunda via. Tudo que é documento público, você tem como conseguir uma segunda via. Vai dar um trabalhinho, mas então você tem que ter a sua CNH, que isso é óbvio, né? Se você é motorista, você tem a sua CNH. Você precisa ter o documento do veículo que foi autuado na ocasião, mas principalmente o auto de infração. Então, se a pessoa é meio desorganizada e ela não tiver... eu fui multado lá atrás, cadê? Né? Então, isso vai dar um trabalho mais... Para conseguir essa emissão da segunda via, com certeza vai dar trabalho e vai demorar mais, né? Também. Na verdade, como é uma multa municipal, talvez na própria Secretaria de Mobilidade isso possa ser informado. Se a pessoa não tem mais a multa, como ela já pagou, ela jogou o auto de infração, ela só tem guardado o extrato que ela pagou. Às vezes ela não tem nem o extrato. Né? E aí fica mais complicado. Se ela não ainda. tem o extrato, não tem como comprovar que essa multa ela foi paga, aí
o cidadão vai ter que ir no banco, enfim, tá, é um rolo só, né? Aí vai ter que comprovar que pagou. É por isso que vale sempre aquela dica, né? Guarde tudo, né? Guarde o seu ticket, guarde... você passa um cartão de crédito, sai aquele extratinho. Eu confesso que eu sou meio desorganizada. Eu não guardo muito, assim, as minhas notas fiscais, enfim. Mas aí acontece um problema como esse, né? Aí, se você não tiver esse documento, você não consegue o ressarcimento. Pois é, já aconteceu comigo, inclusive, Nani. Eu não guardo nada, gente. Eu tô errada e não faço. Você tem que guardar, não é? É importante porque daí você tem como comprovar que fez o pagamento, enfim. Na verdade, quando você estaciona o carro, por exemplo, em uma área pública, você tem que pagar a área azul ali de acordo com o tempo que você vai ficar. E quando você ultrapassa esse tempo ou não coloca o ticket, por exemplo, você paga uma tarifa aí de pós-utilização que é paga ou no parquímetro ou diretamente na área azul. E eu fiz o pagamento. Se eu não fizesse, por exemplo, eu poderia ser mutada. Você tem um prazo aí de 3 dias úteis para fazer esse pagamento. Eu paguei e guardei esse ticket que paguei, essa tarifa aí de pós-utilização. É igual ao ticket da área azul mesmo, Isso, é um né? recibo semelhante a esse que você consegue ou no parquímetro ou direto ali na empresa que fica no centro. Isso. E aí fiz o pagamento. Passou aí um mês, recebi a multa em casa que eu não havia pago a tarifa e tive que ir, então, na empresa, tive que ir na prefeitura e a primeira coisa que me pediram foi o ticket. Então, se você não guarda o comprovante, você não tem aí como provar que você não merece aí levar essa multa. Então, é importante guardar tudo mesmo, ter tudo documentado e ser organizado nesse sentido, né? Bom, e a gente está falando somente da requisição para o ressarcimento. Agora, se você perdeu o ponto, enfim, aquele assunto que nós já falamos ontem, inclusive com o Marcelo Assis também, que é despachante. Se você perdeu o ponto, perdeu a carteira e foi para reciclagem, gente... Um processo muito mais complexo, aí você né? tem que procurar um advogado, procura um despachante que vai te dar orientação, procure aí um advogado. Você pode pedir direitos morais, direitos materiais, mas aí já é um processo judicial que sai da esfera administrativa da prefeitura. Aí vai demorar, né? Com você pode certeza. até ganhar lá na frente, acho que a gente tem que ir atrás. Às vezes a gente não vai atrás dos nossos direitos por preguiça, né, Tayla? Vai dar muito trabalho. Porque acha que vai ser muito complicado, não é? É que nem denúncia no Procon, você já reparou? Você compra um produto, de repente, que não gostou, ou veio com defeito, tal, ou você liga numa operadora e ninguém resolve o seu problema, e a gente fica com preguiça. Nossa, mas aí eu vou ter que ir lá no centro, não tenho onde estacionar, vou ter que fazer a denúncia no Procon, e nunca dá em nada. Mas se a gente não denunciar, né, tá? Aí que não vai dar em nada mesmo, né? Então, é uma situação que a gente tem que ter um pouquinho de paciência e realmente denunciar essas empresas, denunciar os abusos, seja do poder público ou seja da iniciativa privada, porque realmente o consumidor, ele é sempre lesado, né, Thay? Com certeza, e sempre se resguardar, né, Nani? Embora dê trabalho, como você disse, é direito nosso como cidadão, como consumidor, enfim, e coisas simples que a gente deixa passar. Como eu falei, o ticket que você paga e não guarda, às vezes alguma coisa que você solicita por telefone para alguma empresa, não anota aquele protocolo que sempre passam nas ligações e você não anota, acha que não vai servir para nada e depois precisa comprovar que você solicitou algum serviço ou cancelamento de algum serviço por telefone. Então, a gente tem que estar sempre se resguardando, se atentar a esses detalhes que são importantes, sim, porque não é assim, não. A gente tem esse pensamento que não vai dar em nada, mas se a gente correr atrás dos nossos direitos, dá trabalho, mas com certeza a gente consegue, aí se tiver resguardado, conquistar o que é direito nosso. 1h07, este é o Educadora Meio-Dia, um oferecimento da Agnaldo Eletrônica. Isso mesmo, gente, que conserta sua TV, sua máquina de som, seu micro-ondas, o seu monitor, enfim, tudo aquilo, né? Todos os aparelhos domésticos e eletrônicos da sua casa, com peças originais, o pagamento é facilitado e a retirada e entrega grátis. Não dá pra gente perder o orçamento sem compromisso. E você já sabe, a Agnaldo Eletrônica tem mais de 36 anos de experiência. A loja fica na rua Tiradentes, 1075. Olha só, é só procurar a Luciana e o Alexandre. O telefone é 3441-4311. 3441-4311. O WhatsApp 97402-1413. 97402-1413. Esta é a Agnaldo Eletrônica. E a gente está falando aqui de problemas com multas, né? Então, é só procurar o despachante Novo Mundo, né, Tayla? Olha só, para licenciar ou transferir seu veículo, despachante Novo Mundo. Renovar a sua habilitação? Claro, despachante Novo Mundo. Qualidade nos serviços, rapidez, segurança e confiabilidade. Então, basta ligar agora. Você foi multado lá na Luiz Pântano?
liga lá pro PEL e fala com ele, 3442-8027. 3442-8027. Olha só, os serviços parcelados em até 12 vezes no cartão. E, coincidentemente, o despachante Novo Mundo também fica na Via Luiz Pântano, do radar polêmico. O número é 578, no Parque Novo Mundo. Telefone, então, 3442-8027. Tayla Ramos e o Dr. Bumbum, hein? Meu Deus do céu. Que polêmica, não, Nani? Se entregou ontem, deu uma coletiva à imprensa Que dentro você da achou? delegacia. Olha, Meio charlatão ele? Olha, charlatão, não sei se Médico dá ele para afirmar. Médico ele é. A polêmica é que ele não teria especialidade para atuar como cirurgião plástico. E, além disso, o registro dele, o CRM, valia para que ele atuasse em Goiás e no Distrito Federal. E ele viajava ao Brasil, enfim, fazendo essas cirurgias em outros estados onde ele não tinha a autorização aí para atuar como médico. E, além disso, não teria a especialização para fazer cirurgia plástica. Mas ontem ele se entregou aí após uma negociação entre a delegada que está acompanhando o caso no Rio de Janeiro e a defesa aí do Dr. Bumbum, desse médico, e após essa negociação ele acabou se entregando. Então ele e a mãe dele estão presos e na delegacia ele deu uma coletiva à imprensa para se justificar sobre o que aconteceu, enfim, e a imprensa de todo o país, claro, acompanhando esse caso, mas confesso que acompanhei alguns trechos e fiquei irritada com esse Dr. Bumbum, viu, Nani? Porque achei que ele teve uma postura totalmente arrogante ali com os jornalistas, estava gaguejando muito, né, visivelmente ali nervoso. Você viu como ele com posou os nas questionamentos. Eu vi algumas fotos, né, que, enfim, ele apareceu à imprensa, olha só, a imagem, olha como ele tá, essa é a mãe dele, é a mãe do Dr. Bumbum. Que teve o CRM cassado, também estava Ela é atuando. médica também? Também é médica, teve o CRM cassado e estaria, aliás, né, auxiliando ele nesses procedimentos estéticos. Olha só, ele é posudão, né, mesmo tirando uma foto na delegacia, olha não como ele perde tá a todo, pose, não é? Enfim, com o peito pra cima, assim, enfim, tem algo muito estranho nessa história, viu, Thalia? E agora, os depoimentos estão aparecendo aí de pacientes, né? É sempre assim, um caso vem à tona. E outros criam coragem e denunciam também, né? Olha só, uma entrevista dada também agora há pouco não, ela falou ontem e novamente, né, uma dentista, ela chama Daniele Menezes, ela tem 38 anos e ela passou por um procedimento médico com o Dr. Bumbum. O nome dele é Denis César Barros Furtado, né? Conhecido como Dr. Bumbum, que foi preso ontem. Ela está dizendo que fez um procedimento há uns 2 anos, o conheci por uma indicação de uma amiga e semanas depois entrei em contato para saber como é que funcionava. Enfim, ela está contando aí como é que começou essa relação com ele. Ela perguntou sobre esse silicone para o bumbum, foi uma loucura que passou na minha cabeça, meu marido não sabia, ok. Bom, resultado, ela está dizendo que depois ela sentiu dores insuportáveis, também teve problemas no procedimento, no caso dela, né, felizmente não evoluiu para a morte, né? Mas ela está dizendo, olha só, diz que gastou 24 mil na cirurgia, tal. Ela diz que enfim, ela conta detalhes do que foi feito, as dores que passou, enfim, que ele não deu recibo. Quer dizer, Tayla, né? Vamos ter mais cuidado ao procurar um médico. Eu e Ivan falamos muito agora há pouco no colóquio, mas a gente faz o reforço dessa história, né? Porque aí está em todos os sites, né? Não dá, né? Ficar marcando consulta por WhatsApp, né? Por aplicativo. Acho que uma intervenção cirúrgica como essa, porque, gente, procedimento estético é algo sério, tá? É uma cirurgia como qualquer outra, Com certeza, com os mesmos riscos de qualquer outra cirurgia. E, além disso, tomar cuidado, com certeza, né? Quando você se submete a um procedimento como esse, você está colocando a sua vida na mão de outra pessoa. Então, você tem que saber se esse médico ele tem autorização para fazer esse serviço, se ele é especializado, se ele é sério. E no caso aí do Dr. Bumbum, ele era praticamente uma celebridade aí do Instagram, né? Fazia ali a propaganda, entre aspas, dos seus serviços com postagens no Instagram, era muito popular aí, foi aí que ele ficou conhecido como Dr. Bumbum, e ele publicava também o antes e depois aí dos procedimentos estéticos que ele fazia, e aliás, Nani, muita gente não sabe, mas isso também é proibido, o médico não pode, por exemplo, publicar em uma rede social o antes e o depois de um procedimento estético, mesmo que o paciente autorize. Se a pessoa, por exemplo, passou por uma cirurgia, quer colocar ali a foto do antes e depois, ela pode, mas o médico
médico nunca pode fazer essa publicação, e era uma prática que ele adotava no Instagram, sempre fazendo ali as lives, os vídeos com as pacientes que seriam submetidas ao tratamento. Em um dos vídeos, inclusive, que me chamou a atenção, ele fala o seguinte: ele vai começar a cirurgia, grava ali um stories, né, que é um vídeo rápido no Instagram, e fala o seguinte: olha, agora vai começar a festa. Nani, você acha que o médico sério, responsável, trataria uma cirurgia dessa forma? Então, acho que há indícios, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa, e havia indícios de que ele, de fato, não posso dizer que era um charlatão, mas que atuava com algumas irregularidades. Você não pode, é claro, filmar algum procedimento, expor o paciente, e no caso dele, realizar cirurgias fora da clínica, né? Realizava cirurgias em apartamentos, na sua cobertura, enfim. E outra denúncia que surgiu também em relação a esse caso de uma moça que teria atuado com ele como enfermeira nesses procedimentos, e ela relata que trabalhou um tempo com ele, depois desistiu aí do trabalho, pediu demissão porque notou uma série de irregularidades, denunciou que esse material que ele utilizava, essa espécie de silicone que ele utilizava, era muito caro, e as pacientes pagavam, por exemplo, por uma quantidade, ele não aplicaria toda a quantidade e ficaria com uma parte desse material que foi pago, por exemplo, por uma paciente para vender para outra. E assim, segundo ela, segundo essa denúncia também que surgiu, ele iria lucrando, né, com esses procedimentos. Também houve denúncias, por exemplo, de que ele alugava quartos de hotel para fazer esses procedimentos em alguns lugares, para atender pacientes específicas, e foi expulso, inclusive, de um hotel que suspeitou, encontrou muito lixo hospitalar ali no hotel, e aí foi constatado que ele fazia essas práticas, então, não só na sua cobertura, mas em hotéis aí, para atender essas pacientes. Enfim, as irregularidades são muitas. Ele, é claro, negou todas, disse que não haveria risco de fazer esses procedimentos fora de um hospital, de uma clínica, por exemplo. E no caso dessa paciente, essa bancária que morreu depois desse caso, ele afirmou que, na verdade, ele tentou ali virar o jogo e jogar essa responsabilidade no hospital que atendeu essa bancária depois que ela teve complicações. Enfim, afirma que o problema foi o atendimento do pós-operatório e não a cirurgia que ele teria feito, um caso lamentável. Muito bem, doutor Bumbum já está na cadeia e com certeza outros casos aparecerão ao longo Com certeza. Hoje da ele semana. presta depoimento de novo, né, Nani? Pois é. Lembra quando, no caso do doutor Roger Abdelmaci? Gente, foi completamente diferente. Ali foram abusos sexuais, estupros, mas assim, né? Por muitos anos ele ficou cometendo esses crimes, né? E aí uma pessoa denunciou, enfim, aí o rolo compressor apareceu. Agora, 1h16. Esse programa é um oferecimento da Casa das Torneiras. Exatamente, gente. A Casa das Torneiras, que é a solução para seu lar. A Casa das Torneiras tem gabinetes, pias de granito, inox, cubas de louças. Casa das Torneiras também tem aquecedores a gás, elétrico, solar, tanquinhos Fioretta, válvula hidra, enfim, tudo que você precisa para sua construção, para sua casa. Olha só, a Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento em até 12 vezes no cartão. Você tem que ir lá conhecer o showroom. Casa das Torneiras é a melhor solução para o seu lar. Fica na rua Santa Josefa, 336. O telefone é 3441-0104, 3441-0104 e o WhatsApp 981-71-9696. 981-71-9696, Casa das Torneiras, 1h17. A gente vai falar com o prefeito Mário Botion, tá? Vamos tentar fazer o contato com ele? Ver se ele consegue falar com a gente agora. Já vou antecipando aqui a informação que a Prefeitura mandou hoje de manhã à imprensa. Olha só, Justiça Federal dá ganho de causa à Prefeitura de Limeira no caso da invasão do MST no Horto Florestal. Olha só, a Justiça Federal da Terceira Região julgou ontem procedente um pedido de reintegração de posse do Horto Florestal, que foi protocolado, então, pelo município. O horto ele está ocupado desde o dia 20 de outubro do ano passado por integrantes do Movimento Sem Terra, é o MST. Gente, só lembrando que este é outro acampamento, não é o acampamento Elizabeth Teixeira, que também
fica no Horto Florestal, mas fica numa outra área. Esta ocupação é nova, né? Então, desde o dia 20 de outubro, a área invadida corresponde, segundo nota da Prefeitura, a área invadida corresponde ao local onde a Prefeitura de Limeira vai instalar a terceira fase do aterro sanitário. Pela decisão do juiz federal Marcelo Jucá Lisboa, os ocupantes devem deixar o terreno voluntariamente, o que acontecerá com o trânsito em julgado da ação. Em caso de descumprimento, o juiz determinou o emprego de forças policiais, né? A Polícia Civil, Guarda Civil, enfim, para que seja feito, então, seja feita a retirada dessas famílias. O município recorreu da cassação da liminar perante o tribunal para que a emissão seja feita de forma imediata. Muito bem, então, uma nova informação aí em relação a este caso. A gente já está na linha, Tayla, com o prefeito Mário Botion? Sim, Nani, já conseguimos então contato com o prefeito Mário Botion para entender melhor esse caso, porque agora as famílias que estão, então, nessa ocupação já têm também um prazo para que deixem o local voluntariamente, senão pode haver aí uso da força da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, enfim. Já aproveito então para emendar a primeira pergunta ao prefeito. Boa tarde, Mário. Eu gostaria que você explicasse então aos nossos ouvintes como fica agora essa questão. As famílias têm um prazo já para que deixem o local? Boa tarde. Boa tarde, Tara. Boa tarde, Nani, e a todos os que estão aí no estúdio, principalmente aos ouvintes. E eu agradeço já a oportunidade de poder me comunicar com os nossos cidadãos. Só para lembrar um pouquinho, se me permite, em outubro do ano passado houve uma invasão, onde nós entramos com um pedido liminar de reintegração de posse. Nós obtivemos a liminar para reintegração, mas num segundo momento essa liminar foi suspensa e há umas 3 ou 4 semanas atrás, esta liminar lá de trás, ela foi cassada. Nesse mesmo momento, nós recorremos da cassação da liminar junto ao tribunal. E esse processo está andando. O que ocorreu ontem é que o juiz, o doutor Marcelo Jucá Lisboa, que é juiz da Justiça Federal aqui em Limeira, ele analisou o mérito da questão, não é mais liminarmente, analisou o mérito. E no mérito ele deu a reintegração de posse para o município. Muito bem, o que significa isso? Se não houver recurso por parte do INCRA, e eles têm 15 dias para recorrer dessa decisão que é de primeira instância, se não houver recurso, a reintegração será feita na sequência, com todo cuidado, com todo zelo que isso deve ter. Se isso não acontecer, se o INCRA interpuser recurso, aí nós precisamos aguardar o julgamento desses recursos. De qualquer maneira, Nani e Tayla, essa decisão é importante porque ela passa a ser um instrumento a mais para que nós consigamos avançar nas negociações que está em curso já desde o ano passado, junto ao gabinete do presidente Michel Temer. Fomos diversas vezes para lá, onde nos reunimos com o Ministério do Planejamento, com o Ministério, com o INCRA, com a superintendência do INCRA, e buscando uma alternativa. Isso vai fortalecer a possibilidade de acelerar um acordo na medida que existe uma decisão já no mérito da questão. Junto a isso, nós pegaremos essa decisão do juiz doutor Marcelo Jucá Lisboa e anexaremos nesse recurso que fizemos contra a cassação da liminar. Podemos ter sucesso, inclusive, nesse recurso da cassação e aí a emissão da reintegração de posse ser feita de forma imediata. É essa a situação no momento. Prefeito, boa tarde. Em relação aos planos da Prefeitura para esta área do Horto Florestal, o que está nesse processo, o que já é público, é que a Prefeitura, enfim, vai ampliar o aterro sanitário. É a terceira fase, né, Tayla? Exato, terceira fase do aterro. Terceira fase do aterro. Agora, como é que está a situação atual das famílias? A repórter Ana Paula Rosa está no local, daqui a pouco ela vai trazer mais informações, imagens da área, mas a gente sabe que esse movimento ele é muito rápido, né, prefeito? Enfim, se eles estão lá desde outubro, os processos judiciais também são demorados e, de um lado, a Prefeitura move ações, do outro também o movimento, o INCRA, até entidades ligadas ao direito da criança, enfim. Então, é uma guerra de processos que não tem fim. Mas, em relação a esta área, quais os planos da Prefeitura? E, uma vez eles saindo, quando que começam, então, essas obras do aterro sanitário?
Olha, essa área é importantíssima, e você bem lembrou, que deve receber uma nova fase do aterro sanitário. O nosso aterro já está com a vida útil já estabelecida. Nós temos uma autorização, uma licença para mais um ano, e estamos buscando uma licença que também já caminhou bem e avançou, que é do alteamento do aterro existente, que nos daria um fôlego aí de mais 4 ou 5 anos. E essa é a situação do nosso aterro. Por isso, a urgência e a necessidade da utilização desta área para a implantação da terceira fase do aterro sanitário, que certamente será feita no modelo de concessão ou de uma parceria público-privada, porque os investimentos são bastante pesados e o município, no momento, não tem capacidade financeira para fazer os investimentos. Então, a partir do momento que a questão da área estiver regularizada, nós iniciaremos, na verdade, nós já iniciamos os estudos da formatação do modelo dessa parceria. Mas isso é só o modelo que está tramitando já segue de maneira bem avançada. Mas a efetivação e qualquer início de implantação vai se dar assim que essa situação da posse da terra ficar resolvida. Nós fizemos uma proposta para encontrarmos aí uma solução compartilhada que respeita a permanência do assentamento Elizabeth Teixeira, que já está lá, que respeita a permanência de boa parte dos poceiros que já estão lá também, e que as demais áreas seriam utilizadas. Partes elas já são utilizadas pelo município com várias atividades, né, o aterro, a pista de aeromodelismo, a pista de motocross, a parte do horto ali onde são feitos os eventos, onde tem o zoológico, o viveirinho, tudo isso já é ocupado pelo município, faltando apenas a ocupação dessa área onde será implantada a terceira fase do aterro sanitário. Por isso é importante essa decisão do juiz, ainda que em primeira instância, mas nos dá uma força ainda a mais para continuarmos brigando no bom sentido para essa solução compartilhada que já levamos para o gabinete da presidência e estamos num processo de acerto de detalhes e tenho convicção de que isso vai acontecer dentro em breve. E embora seja uma situação irregular, a Prefeitura tenha conquistado a reintegração na Justiça, ainda há esse prazo aí para recursos do INCRA ou de outra entidade, mas se de fato essas famílias tiverem que deixar o local, a gente sabe que tem também uma questão social, não é? Para quem está acompanhando no Educadora.tv ou no Facebook, enfim, com imagens, há imagens do local e eles estão bem organizados já, esse movimento já fez plantações no local, enfim, a gente sabe também que há crianças, há idosos, então, em relação à questão social, se essas famílias de fato tiverem que deixar esse local, o que a Prefeitura pode fazer? Né? Há algum auxílio? Para onde elas vão? Olha, e como que o Poder Público pode ajudar? Elas têm que retornar de onde elas vieram, que foi de um assentamento de Piracicaba, essa que é a grande realidade. Eles vieram para Limeira, numa desocupação em Piracicaba, não houve entendimento do Elizabeth Teixeira à época, em outubro do ano passado, deles serem acomodados lá no Elizabeth. Olha só, o próprio Elizabeth, o próprio movimento não quis esse movimento lá. E aí eles pegaram e invadiram uma outra área. Então, o nosso compromisso são com as pessoas que estão instaladas e vivem aqui na nossa cidade. É um movimento que veio, ocupou uma área, e se a Justiça, e isso está acontecendo, vai fazer a liberação, o encaminhamento dessas pessoas vai ser feito com todo o cuidado possível, dentro das nossas limitações e das possibilidades de acolhimento. Bom, prefeito, então, a última pergunta... Por essa decisão, isso não significa que eles terão que sair de imediato, né? Ainda cabe recurso, é só uma vitória da Prefeitura dentro desse processo. Cabe recurso por parte do próprio INCRA, que tem também se manifestado nos processos, do próprio movimento, enfim. Essa é a justiça, funciona desse jeito, né? Tem uma decisão, mas ela não é final porque não transitou julgado ainda. Mas nós estamos acompanhando e tenho convicção, como eu disse anteriormente, que nós finalizaremos esse acordo lá no gabinete da Presidência da República, juntamente com o Ministério do Planejamento e o próprio INCRA, para resolver essa situação de maneira definitiva. E vale lembrar que desde outubro do ano passado nós estamos acompanhando também o assentamento. No fundo, eles fizeram ali um sistema de
de presença temporária, um pouco cada um, porque o assentamento em si, a ocupação, ela é de maneira parcial e, enfim, não é algo que se consolidou e nem vai se consolidar, porque a Justiça certamente nos dará o direito de fazer a integração de forma definitiva do local. Muito bem, conversamos então com o prefeito Mário Botion sobre a invasão do MST então no Horto Florestal. Prefeito, obrigada então pelas informações. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada, prefeito. 1h28. Vamos então ao assentamento, ao novo assentamento do MST no Horto Florestal, onde está a repórter Ana Paula Rosa. Boa tarde, Ana Paula. Oi, Nani, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Educadora Meio-Dia. Pois é, nós estamos aqui na área do Horto Florestal, onde foi ocupado desde outubro do ano passado por integrantes do MST. Nós conversamos aqui com as lideranças e eles disseram, viu, Nani, que não foram ainda notificados do que está acontecendo, que é esta decisão, né, da terceira região que julgou ontem improcedente o pedido de reintegração de posse do Horto Florestal de Limeira, ocupado então desde o dia 20 de outubro do ano passado. Então, eles estão relatando que entre este assentamento aqui nas proximidades do Horto e também Elizabeth Teixeira são 110 famílias. E ela disse que esta área aqui do Horto é uma expansão, ou seja, ela citou que é uma pressão política para que não seja mesmo instalado a terceira fase do aterro sanitário. Então, eles estariam fazendo mesmo uma pressão política e, segundo ela também, apesar de ainda não ser notificada do que está acontecendo, ela disse que o MST já está tudo pronto com os advogados para entrar com recurso. Eles também têm o apoio do INCRA, que também está junto nesse processo. Ela relata que, inclusive, uma das bandeiras defendidas pelo MST e pelo INCRA é que lá vivem crianças, ou seja, não seria possível tirar essas crianças e as famílias que vivem ali de uma hora para outra. Além disso, ela também cita que por lá falta água, falta recurso, saneamento básico, e tudo isso também é uma luta do MST, ou seja, ela diz que ela não está preocupada se no final do dia vai vir uma notificação para que eles saiam lá. Ela disse que tem pelo menos 30 dias por conta do recurso já preparado pelo MST para que eles fiquem tranquilos ali, viu? Uma informação que foi dada pelo MST. E ela disse também que não teme que sejam usadas forças armadas, afinal, para ela, eles estão corretos, estão corretos na justiça, estão entrando com recursos, e, enfim, disseram também que não estão fazendo nada de errado, que por ali, desde outubro do ano passado, é uma ocupação pacífica, inclusive, não quiseram dar entrevista. Ela disse que apenas se pronuncia, ela também não, ela pediu para não mandar, não colocar na rádio, no ar, nenhum dos nomes das lideranças, mas ela disse que assim que o recurso for assumido, ela então fala com a rádio, faz vídeos e mostra a situação. Então é isso, ela também reclamou, ela disse que por lá não tem água, que a prefeitura teria cortado a água que servia os poceiros e também o MST, disse que por lá todas as plantações que eles tentam começar são invadidas, colocam fogo, ela não sabe dizer de onde que vem, né, esse fogo, enfim. Ela reclamou muito da situação, mas o clima é de tranquilidade, viu, Nani? Por lá, as famílias estavam tendo uma rotina normal, estavam almoçando, como vocês podem ver nas imagens também, uma tranquilidade muito grande. Eu consegui contar por ali pelo menos umas 10 pessoas, umas 10 casas que estavam habitadas, mas ela disse que tem mais, que tem crianças que estavam na escola, que tem quem saia para trabalhar e volte no final da tarde. Ela disse que está tranquila e que não deve mudar nada essa nova decisão, que é apenas uma questão burocrática, viu, Nani? Ana Paula, nós estamos vendo realmente as imagens que foram feitas agora há pouco, diretamente do novo assentamento. Eu não sei se tem nome esse assentamento, né? O primeiro é Elizabeth Teixeira. E essa seria uma expansão, segundo o movimento do Elizabeth Teixeira, uma segunda fase, digamos assim, desse assentamento. Agora, Ana, não sei se é a mesma percepção que você tem. Eu estou vendo daqui do estúdio as imagens, óbvio. Mas, Tayla, me parece que as casas não estão assim tão avançadas, né? No Elizabeth Teixeira é tudo organizadinho. Há toda uma estrutura mesmo, não é? Enfim, aí dá pra ver que é uma coisa ainda improvisada, Improvisada, né? Então, e como a Ana citou, né? É muito tranquilo, eles não demonstram, assim, medo da justiça, porque realmente
é uma causa demorada, né? Até chamar a tropa de choque para derrubar os barracos, tirar as famílias, olha... Tem muita água para rolar ainda, sim, né? Foi uma decisão importante da prefeitura. Com certeza. Mas, Ana Paula, pelo que você vê aí, parece que não tem muita gente, né? A informação principal era que mais de 100 pessoas moravam ali. Não sei se é do local mais onde de 100 você famílias está. até 100 no famílias. início, né? Quer dizer, cerca aí de 300, 400 pessoas. E agora, pelas imagens, parece que o movimento está menor, né? É isso, Ana. Da onde você está, você conversou aí com representantes do movimento que não quiseram se identificar, mas assim, por hora parece que está meio cru, né? A gente não vê tanta organização neste assentamento, pelo menos desse ponto que você fez as imagens. A gente vê que são barracos improvisados, né, como a Tayla citou, porque eles estão preparados, eles dizem que não, que estão tranquilos, mas eles estão preparados para uma hora ou outra terem que desmontar, afinal, já aconteceu ainda neste ano deles terem que desmontar e depois voltaram, montaram tudo de novo. Lógico, Elizabeth Teixeira já existe há muito mais tempo, é muito mais consolidado, e este mesmo, como dizem os representantes, né, do MST, é uma pressão política. Eles não querem que seja instalada a terceira fase do aterro sanitário. Mas eu percebo, por ali, a gente entrou, conversou com o pessoal lá dentro, inclusive receberam a reportagem, enfim, trataram os jornalistas muito bem também. Eles disseram que pelo menos ali tem umas 30, 40 famílias vivendo, alguns saem para trabalhar, outros vão estudar também, mas essas 110 famílias, 115 famílias mais ou menos, são divididas entre Elizabeth Teixeira e esta expansão. Não são as 115 famílias na expansão. Então, mais ou menos umas 30 famílias, isso segundo os representantes do MST, habitam por lá, Nani. Ana Paula Rosa continua no local. Mais informações sobre este caso nas nossas redes sociais, na nossa página da Educadora, na página da Educadora no Facebook. E a gente aguarda, né, Tayla? Ana Paula, muito obrigada, viu, pelas informações. Tayla, a situação é essa, né? Gente, as Mais famílias uma não vão etapa, sair. né? Eu acho que tem que ter essa preocupação. Quando a gente fala de MST, essas invasões de terra, as opiniões são muito distintas, né? Tem muita gente que é contrária, que não concorda, mas tem realmente essa questão social, né? Porque tem criança ali que não tem culpa, né? Se o pai saiu de Piracicaba e invadiu uma área, então não dá para que essas famílias fiquem nas ruas. Mas eu também entendo que o morador de Limeira, que há anos está na fila da casa própria, também tem que ser privilegiado. Pagando seus impostos, não é? Suas contribuições. Não é, tá? Então é um assunto muito sensível, né? Com certeza, são dois lados da moeda aí. E há, de fato, crianças nesse movimento, há idosos, que é, inclusive, uma espécie de trunfo que é usado para o movimento para que haja essa batalha judicial, não é? Agora, há 15 dias... para que o INCRA, ou enfim, qualquer associação, qualquer entidade, apresente recursos a essa decisão, então, que deu a reintegração de posse à prefeitura. Nós já tivemos em outros episódios ações do SEDECA, citando justamente isso, né? A presença de adolescentes, de crianças no local, para onde vão, né? Qual tipo de assistência será prestado. E embora seja, é claro, uma situação irregular, embora haja aí as motivações políticas por trás de tudo isso, essas pessoas estão no município, como a Ana Paula citou. Há crianças que estão inclusive frequentando escolas da cidade, então a gente percebe que, embora estejam no município em uma invasão, a partir do momento que estão em Limeira, eu creio que o município tem que oferecer algum suporte social a essas famílias. Acho que não dá para falar... de Piracicaba, né, se isso for comprovado, tem que ser feita uma ponte com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Para dar um encaminhamento, não é? Exatamente. Para que elas voltem à cidade, enfim, para que elas retornem a Piracicaba e tenham esse encaminhamento. Tem que haver, de fato, essa comunicação entre as duas prefeituras. Acho que não dá para virar e falar, olha, eles vieram de Piracicaba, então volte para lá e o município vizinho que se vire. Eles vieram de lá, mas estão aqui. Acho que a gente tem que ter essa preocupação, esse cuidado social e, principalmente, é claro, o poder público tem que dar algum tipo de encaminhamento, pelo menos, alguma assistência, se houver, de fato, ali pessoas desamparadas, né? Muito bem, 1h37. Este é o Educadora Meio-Dia, sexta-feira, 20 de julho. O ano está voando, as eleições estão chegando. E Tayla Ramos, olha só,
notícia agora, o PDT acabou de confirmar, olha, nessa sexta-feira, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, como, então, o candidato. Aqui já estão tratando, então, como candidato à presidência da República pela legenda. A Convenção Nacional do Partido está ocorrendo neste momento em Brasília. O nome de Ciro, então, foi eleito por aclamação dos filiados que participaram do evento. Em seu primeiro discurso agora como candidato, já que seu nome foi homologado nas convenções, Ciro Gomes disse que o Brasil é um país grande e com recursos para oferecer uma vida feliz ao povo. E olha só algumas falas, então, do candidato. Acho que é o primeiro candidato oficializado na corrida presidencial, né? Pelo menos assim, após as eleições. A primeira convenção, não é? Isso. Olha o que ele diz. O que está faltando é coesão, debate franco sobre o Brasil que queremos, diz Ciro Gomes. Ele citou ainda os altos índices de desempregados e de brasileiros que trabalham hoje na informalidade. Disse que, se eleito, investirá na geração de empregos e renda. E olha o que ele diz. Precisamos acabar com a vergonha da extrema pobreza, avançar na educação e em uma saúde que atenda à mínima dignidade do povo, apostar na diversidade e investir em ciência e tecnologia. O candidato também afirmou que é necessário acabar com a cultura de ódio no país, acabar com essa ideia de brasileiro contra brasileiro se ferindo pela internet. Tayla Ramos, eu acho que isso vai acontecer. A gente já vive isso, né? Desde a grande ascensão das redes sociais, nós vimos isso nas eleições passadas e essa situação é recorrente. A gente vai ter que saber lidar com isso, né? Inclusive, no programa Bastidores, que eu com a Renata fazemos aqui todas as terças, essa é uma pergunta que nós temos feito a todos os hoje pré-candidatos, né, a deputado estadual e federal. Como é que eles vão lidar com as fake news, com a internet, porque é informação que não tem raiz, né, Tayla? Ela aparece ali, todo mundo compartilha, então isso faz parte realmente da eleição e da política brasileira. Com certeza, e acho que essas eleições serão principalmente essa cara nova, né, dada pelas redes sociais, porque em 2014 a gente já tinha, claro, as redes sociais, mas não com essa força que a gente tem hoje e não com essa polarização da política, né, essa batalha aí, esquerda versus direita, enfim. Então, nessa batalha da internet, de fato, surgem muitas fake news, já recebi absurdos pelo WhatsApp, vi absurdos no Facebook, e até você provar para a pessoa, até a pessoa entender que aquela notícia não é verdadeira, o estrago ideológico, digamos assim, já foi feito. Então, acho que vai ser um problema para os candidatos, mas também vai ser uma grande oportunidade, não é, de usar essa força das redes sociais no período de campanha. E Ciro Gomes, acho que é um nome forte da esquerda, vai depender, é claro, do cenário, da questão do Lula, quem vai ser o candidato aí que pode substituir o Lula pelo PT, já que provavelmente o registro dele vai ser aí impugnado, tem ficha suja, não pode concorrer, mas tá esse cenário ainda embaralhado, né? Mas eu acho que o Ciro Gomes é um nome forte da esquerda que pode conseguir uma parte aí dos votos de quem tem essa ideologia. Vamos aguardar. E outra convenção também, em nível nacional, que ocorreu nesta sexta-feira, foi do Partido Social Cristão, o PSC, que confirmou, então, durante a convenção da legenda em Brasília, a candidatura de Paulo Rabelo de Castro à presidência da República. Rabelo foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, e também presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, durante o governo Temer. Em discurso na convenção, ele disse que, se eleito, vai investir na geração de empregos e na captação de jovens para o mercado de trabalho. O candidato do PSC disse ainda que não foi definido o vice para formar a chapa, mas que ele gostaria muito que fosse uma mulher. Essa questão do emprego vai estar em todos os discursos, né, Tayla? Ah, com certeza. O Brasil é com quase mais de 13 milhões, aliás, de desempregados. Acho que vai ser um discurso aí muito utilizado pelos candidatos, no sentido de fazer melhorias, de propor melhorias aí para mudar esse cenário. E PSC, que você citou, né, que antes apoiava inclusive o Bolsonaro, né, que mudou de partido. Então, houve esse racha, não é? Candidatos aí não tão conhecidos, né? A gente sempre fala, né? Tem muito candidato a deputado federal, estadual, aos montes em todos os municípios, mas pelo jeito aqui as eleições presidenciais também, né? Terão nomes aí diferentes, né? Enfim, para ajudar o eleitor indeciso, né? Ou atrapalhar ainda mais, não é, Nani? Porque há pelo menos a expectativa até agora de 18 pré-candidatos, depende agora das convenções, enfim, começou esse prazo, mas 18 pré-candidatos, alguns com nomes não tão conhecidos, e vamos aguardar
aí o que o eleitor vai decidir, mas por um outro lado, né, acho que é positivo desde que o eleitor se informe, procure saber quem são esses candidatos, o que apoiam, o que defendem, mas o que a gente percebe, de acordo com as pesquisas que foram divulgadas até agora, é que esses nomes mais conhecidos aí, da esquerda e da direita, vão liderar com certeza as intenções de voto. 1h42, vamos ao Limeira em 1 minuto. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora Notícia. A inflação dos aluguéis recuou na segunda prévia de julho. O Índice Geral de Preços, usado no reajuste do contrato de aluguel, registrou inflação de 0,53% na segunda prévia de julho, taxa inferior a 1,75% da segunda prévia de junho, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. A queda foi puxada pelos produtos no varejo e no atacado. Por outro lado, o Índice Nacional do Custo da Construção subiu de 0,48% para 0,90% no mesmo período. A segunda prévia de julho foi calculada com base em preços coletados entre os dias 21 de junho a 10 de julho. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Hoje não é um dia qualquer, é dia da Casas Bahia zerar o estoque. Seja rápido, venha pra loja ou acesse o site e aproveite os descontos mais absurdos que o Brasil já viu. São lotes especiais e limitados de produtos muito mais baratos. Compre agora Smart TV 48 polegadas por apenas R$ 1.890. É só R$ 1.890. Em 14, sem juros no cartão Casas Bahia. Este preço vai zerar o estoque. Não perca tempo, é hoje. Zera estoque Casas Bahia. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Educadora. Você poderia me dar um minuto da sua atenção? Claro! Mas antes, eu quero te passar as ofertas sensacionais do Savenhago. Sério? É, uma melhor que a outra. Óleo de soja Concórdia 900 ml, 2,79. Arroz tipo 1, 4R, 5 quilos, 7,98. Fraldinha Friboi, peça inteira a vácuo, quilo, 15,90. Pagando com cartão Savenhago, 14,80. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Pergunta mais ofertas. Savenhago, quem gosta compartilha. Compre também pelo site. Mensagem exclusiva para você, cliente Unimed. Você já conhece o Espaço Viver Bem? Lá você encontrará atividades dedicadas a cuidar da sua saúde e bem-estar. Da criança ao idoso, o Espaço Viver Bem da Unimed oferece diversas atividades, como alimentação saudável para redução de peso, curso de gestantes, emoções e qualidade de vida, combate ao tabagismo e muito mais. Tudo isso exclusivo e gratuito para você, cliente Unimed. Venha nos conhecer e receber o carinho que sua saúde merece. Rua Boa Morte, 725. Telefones 3446-8940 ou 3446-8960. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Atenção!
Se você se envolveu num acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Hoje não é um dia qualquer, é dia da Casas Bahia zerar o estoque. Seja rápido, venha pra loja ou acesse o site e aproveite os descontos mais absurdos que o Brasil já viu. São lotes especiais e limitados de produtos muito mais baratos. Preço pra comprar agora, cama box com molas ensacadas por apenas R$ 999. Você leva por R$ 999 em 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Este preço vai zerar o estoque. Não perca tempo, é hoje. Zera estoque Casas Bahia. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Hora e 49 minutos, estamos na parte final do Educadora Meio-Dia e o assunto agora o assunto é leis municipais que não são cumpridas em Limeira. Tayla, nós estamos na linha com o vereador Nilton Santos, nós fizemos o contato com o vereador Nilton porque fomos chamados pelos próprios ouvintes, né? Tem uma lei do pastor Nilton que é uma lei muito interessante que dá aí a isenção, né? Determina a isenção nos cinemas aqui de Limeira, para idosos, a isenção, né, para os idosos. Pastor Nilton, a informação que chegou para a gente é de que esta lei, mesmo sendo sancionada, ainda não está sendo colocada em prática e que alguns shoppings... quantos cinemas tem, né, aqui em Limeira? São 3 shoppings na cidade, os 3 shoppings têm salas de cinema. Pastor Nilton, o senhor tem informações sobre isso, sobre a não aplicação desta lei que já está valendo? Boa tarde. Pastor Nilton não está na linha. Oi, pastor, agora estamos ouvindo. Alô? Oi, pastor, deu um probleminha aqui, mas já voltamos à conexão. Tá. Muito boa tarde a todos os ouvintes, a todos vocês aí da rádio. Eu já tive o comunicado de que não está sendo cumprido, inclusive já entrei com uma documentação na prefeitura, porque os cinemas tiveram 60 dias para poder se adequar e a partir do dia 17 já está valendo. Porém, algumas salas de cinema não estão dando essa gratuidade aos idosos e é um direito adquirido através da lei. Então, eu fiz uma documentação para a prefeitura perguntando o que a prefeitura fez e qual o feedback das empresas de cinema para com a prefeitura, para que aí eu também possa acionar o Ministério Público, enfim, fazer a lei ser cumprida. Pastor Nilton, boa tarde, é a Tayla. Em relação à faixa etária, aí é uma isenção que vale para idosos a partir de qual idade e como comprovar também essa condição? 60 anos de idade. A partir de 60 anos de idade, então, a pessoa ela tem o direito de participar do cinema de segunda a sexta-feira de forma gratuita. Qual é o número de cadeiras? São 10% das salas. Se a sala tiver
250 assentos, então 25 lugares é para idosos. Se a sala tiver 100 assentos, 10 assentos é garantido para os idosos. E a minha intenção não foi prejudicar o cinema, pelo contrário, foi fomentar o movimento nos shopping centers, proporcionar uma diversão para os idosos. E a gente sabe que o idoso nunca vai sozinho, né? Ele leva o neto, ele leva uma companhia, a companhia vai pagar, é ele que não vai. Nós temos o Shopping Nações, que é uma judiação. Você vai lá, não tem ninguém no shopping. Então, aí até mesmo as associações de idosos para promover alguns eventos, levando o movimento até o shopping que não tem movimento. É bom deixar, pastor, é bom deixar claro, então, que é só de segunda a sexta, né? Porque nós recebemos uma reclamação, agora realmente eu não sei dizer se essa idosa foi ao cinema... Quando ocorreu, né? Se foi no final de semana ou de segunda a sexta. No sábado ou no domingo. Mas é importante também, pastor Newton, se eu não estou enganada, na sua lei também obrigava os cinemas a divulgarem isso, né? Tem que ter uma hora que o idoso chega, de repente o idoso desavisado ou um familiar que não sabe da lei, o próprio cinema já tem que avisar a pessoa em relação a esse benefício. Exatamente, é o que eu estou falando. A lei, ela não é para prejudicar o cinema, é para ajudar. Então, se o cinema quer ter movimento, né, dentro porque é um comércio, né? Se ele quer ter um movimento de pessoas ali, é interessante que ele venha cumprir a lei divulgando, atraindo para as salas de cinemas esse público que tem tão pouca diversão na nossa cidade. Inclusive, se você for no cinema hoje lá, não tem ninguém às 3 horas da tarde, não tem ninguém às 18 horas, e quando for à noite tem lá 20 pessoas, 30 pessoas. Então é algo que tem que haver a compreensão tanto do cinema como do executivo que fiscaliza e também do legislativo que já aprovou essa lei em benefício da população. Vereador, agora também há uma lei municipal de sua autoria que já está vigorando e talvez muita gente também ainda não saiba em relação ao horário dos bancos que estão abrindo mais cedo em Limeira, é isso? Exatamente. Os bancos, a minha lei, ela foi aprovada e os bancos funcionam a partir do dia 2 de julho, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Houve uma discussão em que os bancos queriam abrir às 10 e fechar 3h30. Mas a lei nossa não prevê, não tem mudança no horário de fechamento, só de abertura. Ele abre meia hora antes do que abrir, ou seja, a partir das 10 horas, todas as agências bancárias da cidade de Limeira têm que cumprir a lei e estar aberto ao público, porque é inadmissível. Os bancos, eles não contratam mais funcionário para atender com rapidez a população, não querem proporcionar melhorias para a população, então nós temos que fazer algo que venha ser benéfico à população. E essa meia hora adianta muito na dona de casa que tem almoço para fazer, que tem outras coisas para fazer dentro da sua casa. Muito bem, conversamos com o pastor Newton Santos, vereador de Limeira, a respeito de 2 leis que já estão vigorando. Fizemos um serviço público aqui de divulgar e, se você perceber, né, pastor, se alguém for, tanto no caso dos bancos, né, a denúncia pode ser feita no sindicato dos bancários ou no seu gabinete, e no caso também dos shoppings, né, que tem o cinema aqui em Limeira, são 3 shoppings com 3 cinemas, então é importante também que os idosos façam valer o seu direito, né, pastor? Muito obrigada. Exatamente. Eu que agradeço, um bom fim de semana a todos e coloco o meu gabinete à disposição. Mesmo estando em recesso parlamentar, mas o gabinete está aberto e nós estamos trabalhando. Só não tem sessão, mas a Câmara funciona normalmente, tá bom? Forte abraço. Muito obrigada, pastor Newton. 1h56. Tayla Ramos teve um carro furtado, recuperado
aqui em Limeira, mais uma ação da Guarda Civil Municipal. Exato, esse carro foi localizado nessa manhã, um carro que foi furtado no Jardim Nova Suíça, e a GCM encontrou então esse veículo em uma casa do Jardim Inocop, e dentro dessa residência também os GCMs flagraram outras irregularidades, peças de carro, enfim, peças usadas, flaconetes vazios de cocaína, um indício aí de que o local seria usado para tráfico também. E dentro dessa residência onde o carro foi localizado, havia um homem e um adolescente, os dois foram levados ao plantão de flagrantes, e o João Vitor Fedato acompanhou então aí os desdobramentos dessa ocorrência. Vamos conferir então. Bom, nós estamos aqui na Central de Flagrantes, na Rua Pernambuco. Nós vamos conversar com o GCM Rogério Couto, um trabalho aí da Guarda Civil Municipal que flagrou uma ação importante hoje de manhã aqui na cidade de Limeira. GCM, gostaria que você falasse como é que foi essa ocorrência, como que vocês chegaram até ela. Sim, a gente estava em patrulhamento, recebemos uma ligação anônima sobre uma Paraty abandonada a produto de furto. Fomos até o local verificar se realmente seria um produto. Verificando a Paraty, não se tornava produto de furto. Olhamos dentro da residência, foi localizado um Santana. O Santana foi produto de furto essa noite. A verificar a placa, foi constatado que era produto de furto. Entramos na residência. Na residência foi localizado o menor e um rapaz maior e a mãe. O menor assumiu que ele fez o furto do veículo. O maior não sabia de nada. Fizemos uma varredura pela residência. Foi localizado também 5.000 flaconetes vazio e mais ácido bórico para fazer a mistura de entorpecente. Conduzimos as partes até o Central de Flagrante. Seria agora a cuidados do doutor verificar o que será feito. E então o menor acabou confessando o furto do veículo. A respeito dos flaconetes e também da mistura aí para cocaína, eles chegaram a falar alguma coisa? Então, o menor ele confessou que foi feito o furto na data de ontem à noite, e sobre o entorpecente, que seria o ácido bórico e o flaconete, eles desconhecem, porque ali seria uma residência que ele está há pouco tempo ali, que a pessoa que morava tinha envolvimento com tráfico. Assim, a proprietária passou para a gente e o maior, que é irmão dele, passou para a gente. Então eles vão ser ouvidos agora aqui também, né, pelo delegado, e podem ser enquadrados aí, além do furto, também por tráfico de drogas? Sim, sim. Agora fica a cuidado do delegado, ele vai decidir o que será feito. Tá certo. Obrigado, e gostaria que você falasse quem participou aí da operação. Seria a GCM Rogério Couto, da Guarda Municipal. Tá certo. Obrigado, GCM, pelas informações. João Vitor Fedato, do plantão de flagrantes aqui da Rua Pernambuco. Muito obrigada, João Vitor Fedato. 1h59. Nós estamos indo embora. Na sequência tem Edmundo Silva. Então, um bom final de semana a todos, especialmente a você, Tayla. Para você também, Nani, para todos que nos acompanham, e até segunda. Muito obrigada por sua audiência. Fiquem então com Edmundo Silva. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, gente.